Vai. Bom, então, realmente, né, denúncias graves aí feitas pelo Ryan Hartwig. Acho que deu para entender bastante aí sobre o funcionamento interno do Facebook, né? Como é que ele opera, né? Qual é enfim, né? Se você já foi tesourado alguma vez, agora você já sabe como é que foi o processo para decidir seu tesouramento. Exatamente. E também isso que ele falou no final é algo que tem que acontecer, sabe? Se você trabalha no Facebook Brasil, se você trabalha no Twitter e se você tem visto que a censura está acontecendo dentro da plataforma, você precisa vir a público, sabe? Você tem que esclarecer isso. No Brasil se fala muito sobre fraude eleitoral. Existe uma compreensão um pouco errada sobre o que é a fraude eleitoral. As pessoas acham que a fraude eleitoral é a urna Smartmatic só. É também a urna Smartmatic. Ela é um dos processos de fraude eleitoral. Agora, a fraude eleitoral pior que acontece é a fraude antes da eleição. É quando você manipula a opinião das pessoas e faz com que elas tenham opção pessoal de votar, de própria vontade, votar em alguém. Então, isso que o Hartwig está trazendo é pura fraude eleitoral. São as redes sociais hoje manipulando a opinião das pessoas. As pessoas decidem votar na esquerda. Não é que ela vota na direita e o voto é computado para a esquerda. Ela vota na esquerda. Por uma manipulação de informação que faz com que ela entenda que a direita é algo inexpressivo, a direita não existe, tem meia dúzia de maluco. E o grande pensamento, realmente a grande informação que circula é a informação social-democrata. Se você trabalha no Facebook, no Twitter, se você sabe de fraudes, pessoal, venha a público e exponha tudo que está acontecendo. Vamos ajudar a limpar esse país, limpar o mundo dessa fraude que se tornou progressismo nas democracias. É isso aí. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar. Com essa fala dele, essa denúncia, inclusive, Ítalo, a gente quando acabar aqui, a gente precisa cortar essa entrevista e colocar legenda, tá? Para colocar no nosso canal, para que as pessoas possam entender tudo, né? A gente falou muito inglês, espanhol, português, tudo junto aqui, né? Porque é o seguinte, isso aqui acaba com a narrativa do inquérito das fake news. Porque é exatamente o contrário do que está dito. Ou seja, a gente tem um funcionário do Facebook que está falando pra gente que existe, tá, uma política de censura, denúncia dele, de alguém que trabalhou 2 anos no Facebook. Existe uma política de censura contra conservadores, contra cristãos, contra católicos e contra especificamente a pessoa do presidente Bolsonaro. Então é exatamente o oposto. Mas isso é um ato falho que é interessante você entender do ponto de vista psicológico, né? Porque é o seguinte, o ser humano ele só consegue articular aquilo que ele consegue imaginar, né? Ou seja, significa que toda ação política dele está limitada pela sua imaginação. É por isso que o Hugo von Hofmannsthal dizia que nada está na política que não esteja primeiro na literatura de um país. Por quê? Porque literatura ele é o acabouço total da imaginação corrente naquele país e você aquilo ali só cria um efeito político depois que já passou a ser imaginado pelas pessoas. O que você não concebe, você não faz. Essa é a questão. Bom, para você elaborar uma acusação dessa, você precisa imaginar isso como verdade. Então, vamos pegar aqui o que eles estão dizendo a respeito do inquérito das fake news, etc. Porque fake news praticado pelo Bolsonaro limitou o acesso das pessoas à informação e, portanto, elas decidiram votar em Jair Bolsonaro enganadas através de uma visão que poluiu o seu imaginário, né, e acabou gerando aí um efeito nocivo no processo eleitoral. Isso é o que eles estão dizendo. Por que é isso que eles estão dizendo? Agora nós sabemos. Eles só conseguem conceber isso porque é isso que eles fazem. É por causa disso que está na cabeça deles isso.